Olá! A ideia para hoje é fazer um vestidinho com babado como barra. Aqui, primeiramente, eu vou usar a frontura. Então, máquina e frontura fechada. Vou na alavanca de deslocamento mínimo e coloco o manípulo. Aqui eu vou deixar no 5, bem na metade. Vou precisar girar o manípulo, ora para um lado, ora para o outro, ora para um lado, ora para o outro. Então, ele precisa estar no meio para conseguir ir para a posição 6 e depois voltar para 5. 6 e 5. Assim, a máquina também ela anda uma agulha e forma o desenho de um zigue-zague pequenininho. Chamo primeiramente os pontos da máquina. Esse eu vou colocar 40 pontos num lado, 40 no outro. Pode ser qualquer tamanho. Inclusive, para peças para adulto, esse modelo também fica muito bom. E esse babadinho, esse início, essa barra que vai ser feita, ela pode servir para outras peças também. Não precisa ser apenas um vestido. Regulagem 2 na máquina e na frontura. Aqui eu estou trabalhando com 2 fios de linha industrial. Primeiro parte e ergo esse botão no PR. Duas carreiras e desligo. Aumento a regulagem para 4 e 4. Faço uma carreira. Giro o manípulo que lhe desloque as agulhas uma casa para a direita. Faço uma carreira, volto na posição que estava antes. Giro novamente. A cada carreira eu dou uma girada no manípulo. Assim as agulhas dançam aqui e formam o babado que eu preciso. Vou fazer 14 carreiras. Terminei a barra, passo os pontos para a máquina. Para passar melhor os pontos, vou no alavanca de deslocamento mínimo e coloco no H. Assim, o ponto de baixo, deitando a agulha de olho duplo, ele se assenta direito na agulha da máquina. Agora, o vestidinho vai ser feito somente na parte da máquina. Então, troco o cabo.
Vou para a regulagem 6. E agora sigo reto até o comprimento que eu preciso até a cava. Se for uma quantia maior de pontos embaixo, pode-se diminuir também na lateral de tempos em tempos para ele ficar mais largo embaixo e mais assentado em cima. Para mim, eu vou até 84 carreiras reto. Aqui remalho na lateral, para a cava, 5 pontos. Para esse tamanho aqui, 5 pontos. Tamanhos maiores, mais pontos. Essa é a base da cava. E também um arredondado para a cava ficar mais acomodada. Pego a segunda agulha, ergo, tiro o ponto, levo para fora e volto. Vou fazer 5 diminuições dessa forma, levando o ponto para fora e voltando, ele fica mais firme na lateral, fazendo uma espécie de acabamento ali também. Agora vou até 19 carreiras. Aumento a regulagem para fazer uma marcação. E vou diminuir pontos internamente. Vou diminuir 10 pontos. Levo esses pontos para dentro e as agulhas vagas para fora.
Diminuo a regulagem para o acabamento. Faço 7 carreiras. Aumento para fazer uma marcação. E novamente 7 carreiras. Ergo as agulhas e levo elas um pouquinho para trás. Pego aquela carreira em marcação, os pontos fica mais fácil de encontrar. Pego o ponto embaixo e vou para a agulha. Levo as agulhas todas para trás. E o ponto que foi colocado agora por último, ele vai ser engolido, ele vai ser tramado com aquele que estava na máquina. Então, ficou apenas um ponto para ser remalhado agora. Antes mesmo de remalhar, vamos abrir a agulha para facilitar o trabalho, porque ela precisa estar aberta. Levo por trás do postezinho esse ponto e refaço. Assim eu já tenho o acabamento costurado em cima. Fica rápido de fazer e bem mais firme, mais seguro. Se não quiser dessa forma, passa em linha de outra cor, tira em linha de outra cor e costura manualmente. Depois é só soltar dos postezinhos e puxar que o último ponto arremata. Vamos lá para o início em barra. Dá para notar um zigue-zague bem fininho, bem discreto nessa barra. E dá para notar também que ela ficou bem mais folgada. Então, aproveitando que ela está folgada, vamos puxar. Ao puxar, ela fica um babado. Forma esse efeito babado. Isso pode ser feito em muitas peças, muitos detalhes assim.
Fica um acabamento bom, fica um acabamento diferente em formato de babado. É claro que essa peça vai precisar ser vaporizada. Então, vaporizo também o babado, mas depois que ele foi puxado. É um detalhe muito bonitinho. Mas a peça ainda não terminou. Aqui em cima eu tenho o acabamento. Agora eu vou fazer as alças para segurar. Pego bem na ponta, acho 8 pontos. Foi dada uma carreira em regulagem alta, que fez essa marcação. É nessa marcação que eu vou achar os pontos. Faço 2 carreiras, diminuo um ponto na lateral, de um lado e do outro. E mais um ponto. Tenho 4 agulhas, venho no primeiro parte e vou fazer um cordão. Esse cordão ele fica enroladinho, justamente porque essa carreira não trabalha, essa trabalha. Essa não trabalha. Assim ele vai enrolando e fica um acabamento muito bom. Aqui faço o comprimento que eu preciso. Cheguei no final, diminuo para um ponto. Quebro o fio e arremato. É só puxar que ele já arremata o ponto. Faço no outro lado o mesmo processo. Frente e costas são iguais. Depois esses fios todos são arrematados na costura. Assim eu tenho uma alça bem firme e um peitinho muito bonitinho. Aqui poderia ser diminuído mais pontos, inclusive, mas nesse modelo aqui, nessa peça em especial, eu quero assim, dessa forma. Vou fazer a outra parte e costurar. Costurar na lateral até a cava.
Simples, fácil e bem rapidinho. Outro modelo de vestidinho, agora feito apenas na máquina. Chamo os pontos, enlaço o fio. Faço 2 carreiras. Seleciono 1 por 1, chamo a agulha bem para cima. E essa agulha que veio para cima, transporto para o lado. E agora sigo o vestidinho para cima da mesma maneira que o outro. Para o babadinho, coloquei 10 pontos. Na mesma regulagem de trabalho, faço 2 carreiras. Pego aquela carreira de furinhos que foi do início do vestidinho, transportador no meio, coloco na última agulha. Faço 2 carreiras, coloco o carro em suspenso e ergo 2 pontos. Ergo mais 2 e mais 2. Tenho 4 agulhas embaixo, levo as agulhas para trabalho. 2 carreiras. Venho no próximo furinho, ponto para agulha. Faço 2 carreiras, elevo 2. Mais 2. Tenho 4 agulhas embaixo. Próximo furinho. E assim eu vou apanhando os pontos dentro do furinho que foi dado no início.
Assim vai formando um babado e também um desenho furadinho que pode ser colocado uma fita, um cordonê colorido, algum enfeite nesses furinhos aqui também. Faço em toda a largura do vestido embaixo, preenchendo os pontos nos furinhos. Por isso é interessante a carreira de furinhos que foi dada. Se quiser um babado mais largo, pode pôr mais de 10 pontos, mas eu acho que para esse tamanho de vestidinho, 10 pontos está ideal. E chegando no último furinho, arremato remalhando. E aqui o resultado dos babadinhos, depois de passado, ele fica mais obediente à malha e esse babado aqui embaixo como acabamento. Esse começamos desde baixo na peça mesmo, não houve colocação depois. E esse outro modelo feito apenas na máquina, foi colocado o babado atravessado em relação à malha. Colocando nesses furinhos, eu acho que fica um detalhe muito bonitinho para peças infantis. Dá para passar uma fita aqui e fazer um detalhe mais gracioso ainda, fazendo laços de tempos em tempos, também ficaria bem bonitinho. Uma maneira e outra, dá para fazer babado em peças infantis e adultos também, para peças para adultos também, não somente na barra. Pode ser numa alça, pode ser na cava, pode ser no decote, enfim. Essa é a nossa ideia para hoje, fazer babadinhos ou na máquina apenas, ou usando a frontura. Bom trabalho!